Vamos lá, pessoal. Só dar uma pausa aqui para fechar aquela porta que eu sempre esqueço a show de bola, show de bola, vamos lá. Agora sim, né, melhor, né, muito melhor. Bom, vamos lá, pessoal, a gente parou na questão número 30 de criminologia e nós temos aí uma pá de 100 questões para corrigirmos. Nós temos até dezembro para a prova, da Polícia Civil da Bahia, lembrando que criminologia é uma ciência empírica, que embora seja empírica, ela não muda. Então, por ela não mudar, não se modificar, né? Claro, pessoal, quando eu falo não muda, não quer dizer que ela não tenha, não tenha estudos no decorrer do seu tempo, né? Então, um toque com poeira. Não tem estudos no decorrer do seu tempo, estudos que vão avançando e tudo mais, mas o clássico, o grosso para você ser aprovado já está presente aqui nas nossas aulas. Então, você pode utilizar esse curso, é aquele curso que você vai assistir uma vez só e show, tchau, obrigado, beleza? Depois é só você continuar fazendo o que precisa ser feito. Então vamos lá, continuar com as nossas questões e as nossas correções. Nós paramos na questão de número 29 e vamos para a questão de número 30. Vamos lá. Frank Tannenbaum é considerado por muitos o precursor histórico do Labeling Approach, certo? Labeling Approach, a teoria do etiquetamento, certo? A teoria do etiquetamento social. É uma questão mais complexa aqui para nós, né, que pode aparecer para vocês. Bom, beleza. Seu conceito central é a dramatização do mal. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta. Ah, professor, mas isso aí é difícil aparecer em prova, é um negócio muito complexo. Vai pensando, cara. As provas hoje estão cada vez mais difíceis e não importa se você está fazendo para agente, escrivão, para investigador, para delegado, o nível tende a ser o mesmo e tende a piorar, tá? Tende a piorar. Vai por mim, tende a piorar. Então, assim, quem tem o seu cargo público aí agradeça, mas não deixe que isso entre na sua cabeça, entre na sua mente, faça com que você fique acomodado, acomodada. Vamos lá. A dramatização do mal descreve a tendência dos meios de comunicação de massa em exagerar a cobertura de crimes violentos, gerando pânico moral na sociedade. Na verdade, é o seguinte, só para a gente introduzir aqui, Frank Tannenbaum, ou Tannenbaum, na sua obra Crime and Community, de 1938, ele introduziu esse conceito chamado a dramatização do mal. O que é isso? É uma reação exagerada da comunidade em relação a um indivíduo que pratica um crime. É o primeiro desvio da sociedade, certo? Lembra que a gente falou de desviação primária, desviação secundária? Mais ou menos isso aí. Beleza. E quando a sociedade reage a esse primeiro desvio, o jovem, né, a pessoa, o indivíduo que cometeu o primeiro desvio, a conduta criminosa, fixa nele a identidade do criminoso. Então ele internaliza que ele de fato é um criminoso, tornando esse rótulo mais determinante e contribuindo para a desviação secundária. A gente viu isso aí no bloco 7, beleza? Só que a letra A ela está incorreta, porque, bem da verdade, a dramatização do mal ela descreve o processo pelo qual a reação exagerada da sociedade, da comunidade em um primeiro momento, acaba por fazer um desvio em relação ao jovem. E nele penetra esse estigma de criminoso social. Tá? Então não é uma cobertura midiática acerca do crime em si. Isso já são outros conceitos que não têm a ver com o Frank Tannenbaum. Beleza? Alternativa B. A dramatização do mal descreve o processo pelo qual a reação exagerada da comunidade ao primeiro desvio de um jovem acaba por fixar nele permanentemente a identidade do criminoso. Foi o que a gente acabou de falar. Letra B, alternativa correta, tá? Beleza? É isso aí mesmo. Então não precisa a gente falar muito sobre a teoria do labeling, do etiquetamento, porque é mais tranquilo, né? Aqui é só mais na verticalidade, né? Um tema diferente sobre essa teoria. A dramatização do mal é um conceito de Goffman,
seria Henry Goffman, né, que descreve como as prisões transformam dramaticamente a identidade dos indivíduos. Também a alternativa C está correta, porque Goffman ele é o autor do conceito de estigma e das instituições totais, não de dramatização social. Cuidado com esses conceitos, que a prova é isso aqui mesmo. Ela pega o nome do cara e associa a um conceito, ok? Nós vamos esticar, inclusive, essa aula, tá bom? Vamos dar uma esticada nessa aula aqui, para a gente poder finalizar com mais brevidade, sem perder a qualidade da nossa aula. Por que eu vou esticar um pouco essa aula? Porque, de todo jeito, quem quiser passar vai assistir essa aula. Independentemente do tempo, você simplesmente dá uma pausa, não faz diferença, né? E isso evita de eu ficar cortando a aula aqui para poder subir também. Então, essas, excepcionalmente, a gente vai fazer dessa forma, mas nos próximos cursos, nas próximas aulas, a gente continua fazendo da maneira que sempre fizemos. Aulas de 15 a 30 minutos, para a gente não também cortar muito cedo e com questões já dentro dos módulos, beleza? Mas esse a gente foi um formato diferente que eu fiz aqui para a gente poder ter mais dinamismo na nossa aula. A dramatização do mal refere-se à encenação que criminosos profissionais fazem de suas atividades para confundir os agentes de controle formal. Também não tem relação com o conceito, né? Ela não tem relação com esse conceito inicial que a gente viu aí. Então, gabarito correto, letra B. Show de bola? Vamos lá, então. Questão de número 31. O Labeling Approach, e essa é uma das teorias mais cobradas, né? O Labeling Approach demonstra que o sistema penal opera com base na seletividade. Sobre a distinção entre a seletividade primária e a seletividade secundária, assinale a alternativa correta. Né? Claro que a gente está subindo o nível das questões aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. A seletividade primária opera no momento da aplicação das leis, pela polícia, pelo judiciário. E a seletividade secundária opera no momento da criação das leis, ou seja, pelo legislador. E está incorreta porque as definições estão invertidas. A seletividade primária, ela opera na criação das leis, ou seja, pelo próprio legislador, que de alguma forma já tem algum pré-conceito, já tem pré-concebido para quem serão aplicadas aquelas normas. Você pode ver aí que em 2026 nós tivemos a lei antifacção, inclusive no YouTube nós estamos gravando, postando vídeos diários, todos os dias agora. Você pode dar uma olhada lá, você vai ver alguns vídeos sobre a lei antifacção. E nesse contexto nós temos algumas críticas sociais sobre a quem ela é direcionada. Por mais que ela tenha a finalidade de combater o crime organizado, que é muito louvável, lógico, o legislador ele já definiu para quem ele vai aplicar essa lei. Ah, professor, você está defendendo o crime organizado? Não, estou dizendo que o próprio legislador ele já faz essa seletividade no início. Essa seletividade ela pode ser vista de um ponto positivo ou de um ponto negativo. Né? Bom, B. A seletividade primária opera no momento de criação das leis, através de tipificação das condutas, ou seja, pelo legislador. E a seletividade secundária opera no momento da aplicação das leis, através de uma abordagem policial, de uma denúncia, de uma condenação. Perfeito, letra B, alternativa correta, sem mais delongas. Quando a gente seleciona, primeiro se seleciona através da criação da lei, para quem serão aplicados aquela norma. Um exemplo, o crime de furto de gado, ela tinha um direcionamento, certo? Tinha um direcionamento. Então, se tinha um direcionamento, você, obviamente, já sabe a quem ela será aplicada. Já na seletividade secundária, é a aplicação da norma pelos operadores de direitos, juízes, promotores, policiais, enfim. Seletividade primária e secundária são sinônimas, a gente já descarta, viu que não. Seletividade primária é deliberada e consciente. Primária é deliberada e consciente. Secundária é involuntária e decorre de falhas técnicas na formação dos operadores do direito. Também está incorreta, porque para a teoria do Labeling Approach, ambas os tipos de seletividade, primária e secundária, elas são estruturais, elas decorrem de uma estrutura social. E não existe uma seletividade involuntária ou técnica. Ela simplesmente ocorre porque alguém escolheu fazer daquela maneira. Beleza? Questão de número 32. Vamos lá. Howard Becker apresentou em Outsiders a tipologia do desvio que considera dois critérios simultâneos: se o indivíduo efetivamente transgrediu a norma e se foi ou não rotulado pelo sistema. O indivíduo que comete um crime, comete um ato desviante, mas não é descoberto nem rotulado pelo sistema, é denominado, e aí já é uma classificação de Howard Becker,
né? Questão 32, né? Becker, ele rotula alguns tipos de transgressores, de criminosos. Nesse caso aqui, o indivíduo que comete um crime e não foi identificado é chamado de transgressor não rotulado ou desviante secreto. Isso aqui é uma questão carniça, tá? Por quê? Segundo Becker, o desviante secreto ou transgressor não rotulado ou criminoso que não é descoberto, ele comete um ato ilícito, mas ele não recebe o rótulo, justamente porque ele continua vivendo normalmente em sociedade. E é justamente isso que demonstra que o rótulo tem mais poder sobre a trajetória do indivíduo do que o ato em si. Porque, veja, se ele pratica um crime grave e não é descoberto, ele não é rotulado, ele só é rotulado se ele é descoberto. Então isso justifica e fortifica a teoria do Labeling Approach. Ok? Questão tranquila, pelo menos em termos de tamanho. Né? Questão 33. O Labeling Approach produziu repercussões diretas no direito penal. Não raras vezes você vai ver questões que elas fazem esse intercâmbio entre criminologia, direito penal e política criminal. A ideia de que a criminalização excessiva produz mais criminosos fundamenta qual princípio do direito penal moderno? Então veja bem a pergunta. A ideia de que a criminalização excessiva, ou seja, criar mais leis produz mais criminosos, fundamenta qual princípio do direito penal moderno? Nesse caso, nós temos o princípio da intervenção mínima. Vou explicar para vocês. Que é o direito penal como última ratio, ou seja, última razão. Se o direito penal, se o problema puder ser resolvido por outras áreas do direito, não tem por que a gente aplicar o direito penal. Se eu consigo resolver pelo direito civil, um caso de família, por exemplo, não tem por que eu aplicar o direito penal. Se é um conflito de vizinhança, não tem por que eu aplicar o direito penal nesse contexto. Eu posso simplesmente aplicar outras searas, outros ramos do direito, a fim de que se possa resolver aquela controvérsia, certo? Então, o Labeling Approach, ele se fundamenta no princípio, ele fundamenta, na verdade, o princípio da intervenção mínima, porque é o seguinte, se a rotulação, a criminalização, ela causa mais desvios, segundo a teoria do Labeling Approach, do que o desvio primário, ou seja, se o fato da sociedade reagir àquele crime produz mais danos do que o próprio crime em si, e isso é o que se defende na teoria, o Estado deve intervir o mínimo possível. Então, quanto menos intervenção estatal punitiva, menor seria a rotulação e menor seria a prática de crimes. Lembrando que nós estamos falando no campo das ideias, no campo da teoria. A criminologia é repleta de teorias, para fins de prova basta que você saiba acertar a questão correta. Mas é claro que fazer essa correlação com o direito penal, com a parte de princípios do direito penal, é de suma importância. A criminalização excessiva, então, mais do que o desvio secundário, produz mais desvio secundário, porque se o cara ele praticou o primeiro crime, o desvio primário, e a sociedade reagiu de forma desproporcional, então ele vai continuar praticando crimes, ou seja, desvio secundário, porque ele acredita piamente nesse cenário que ele internalizou aquele rótulo de criminoso. Consequentemente, serão produzidos mais crimes. Então, o princípio da intervenção mínima é aquele que preconiza que o direito penal ele só deve intervir quando não houver solução por outros ramos do direito. Se o Labeling Approach ele parte da premissa que a desviação primária ela ocorre, a desviação secundária ela ocorre pela desviação secundária e a reincidência, né? Pela uma desproporcionalidade no que diz respeito à reação da própria sociedade em relação ao criminoso. Então, quanto mais leis criminosas, mais leis criminais, mais leis penais, maior seria, então, esse cenário de desviação secundária. Ok? Raciocínio razoavelmente complexo, mas também não é tão difícil de entender. Questão 34. Sobre a diferença fundamental entre o Labeling Approach e a criminologia crítica ou criminologia radical, assinale a alternativa correta. Beleza, vamos aí. Questão de número 34. O labeling e a criminologia crítica são idênticos em seus pressupostos e conclusões, divergindo apenas quanto aos seus autores de referência. Equivocado, né? O apenas ali já te daria uma pulga atrás da orelha. Primeiro, o labeling ele foca no processo de individual de rotulação.
O Labeling Approach ele foca na ideia de que a reação social ela é desproporcional ao primeiro crime ou ato praticado pelo indivíduo. Então, ela foca no processo pessoal de rotulação daquele indivíduo como crime. Já a criminologia crítica é um ramo da criminologia que ela incorpora a análise de uma criminologia mais marxista até. Partindo do pressuposto e transportando da teoria marxista para o campo da criminologia, de que as estruturas de poder social e as políticas econômicas, as políticas públicas, determinam quem é ou quem não é rotulado. Então é o poder econômico e o poder político, vamos dizer assim, que estão na mão de poucas pessoas que vão definir quem é aquele cara que é criminoso e quem é aquele cara que não é criminoso. Então vai muito além do próprio processo de questionar o sistema de rotulação social, né? Então são teorias diferentes, com profundidades e análises diferentes, embora elas guardem entre si algumas semelhanças. O labeling foca no processo de rotulação, então associa labeling ao processo, beleza? Em seus efeitos sobre o indivíduo. A criminologia crítica vai além e questiona as estruturas de poder econômico e político que determinam quem será rotulado. Perfeito, perfeito. É irretocável. A criminologia crítica rejeita integralmente as contribuições do Labeling por considerá-las insuficientemente radicais para explorar a seletividade penal. Também não há uma rejeição, uma diferença de conceitos. Certo? A criminologia crítica ela não rejeita integralmente a teoria do Labeling Approach. Ela apenas considera que a teoria do Labeling Approach é insuficiente para explicar a seletividade penal no aspecto social, por isso ela aprofunda nas estruturas de poder. O Labeling propõe o abolicionismo penal como solução, que já está errado, porque abolicionismo é outra corrente. A criminologia crítica defende o endurecimento das penas para os crimes de colarinho branco, também errado. Veja, o Labeling ele propõe o abolicionismo penal, ele é defendido por algumas vertentes da criminologia crítica. A criminologia crítica é um grande gênero do qual são espécies de diversas outras teorias criminológicas, mas ela não é defendida pelo Labeling Approach em si. Existe o abolicionismo penal, que é uma corrente dentro da criminologia crítica que propõe a abolição das leis penais, né? E a gente viu isso em aula, se não me engano. Só que o Labeling Approach ele propõe uma intervenção mínima justamente para evitar essa rotulação e a desviação secundária. Esse raciocínio de ligar o Labeling Approach com o princípio da intervenção mínima também dialoga com a questão que a gente fez anteriormente. Beleza. Questão de número 35. Vamos lá. Sobre o método utilizado pela criminologia, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa incorreta. Por ser empírica, a criminologia parte da observação de fatos concretos para formular teorias gerais sobre o crime. Beleza, nós estamos procurando a incorreta. A letra A está correta, porque realmente a criminologia ela parte do método indutivo, ou seja, ela parte dos fatos para depois avaliar a teoria. Ela analisa o particular, né, a parte particular, depois ela parte para o geral, e não o método dedutivo. O método dedutivo é o método próprio do direito penal. Ela parte de premissas, que já são existentes, para o caso concreto, ou seja, da lei para a norma. Então vamos pensar em induzir o indivíduo, né? Então eu parto dos fatos praticados pelo próprio indivíduo para depois eu analisar a norma, a teoria. O método dedutivo, eu vou deduzir que a partir das premissas daquele caso concreto, aí sim eu vou analisar e deduzir, né, pela aplicação da lei penal. Sendo mais cristalino, né? Sendo mais cristalino para vocês, a gente poderia pensar assim. Mais fácil de você levar para a prova. No método indutivo na criminologia, eu vou partir do particular do indivíduo para o geral. Então, eu parto do indivíduo para a norma. Então, primeiro eu vou observar perfis, comportamentos. Pensa na teoria do Labeling Approach, né? Primeiro eu vou olhar como se dá essa desviação primária e secundária, como esse indivíduo se reage à desviação primária e secundária, para depois eu criar uma conclusão ou uma teoria sobre esse cara. Então, primeiro eu parto do particular, eu vou observar o comportamento do indivíduo e depois eu vou para o geral, né? Então, já o método dedutivo, que é o método do direito penal, eu vou do geral para o particular.
Ou seja, primeiro eu já parto da lei pronta. Furtar alguém, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então eu vou partir da lei, ou seja, a lei já existe, para depois eu julgar uma conduta humana para ver se ela se amolda à conduta de subtrair alguém. Ou seja, a premissa maior é justamente a lei penal. A premissa menor é justamente o comportamento criminoso. No método indutivo, eu tenho essa inversão. Eu parto do particular para o geral e no método dedutivo, eu vou do geral para o particular. Isso aqui cai muito em prova e pode cair de vários jeitos aí para confundir a nossa mente. Por ser interdisciplinar, a criminologia utiliza conhecimentos de biologia, sociologia, da psicologia e de outras ciências para estudar o fenômeno criminal. Perfeito também. A gente viu aí na escola clássica, a escola positiva, como essas ciências são um intercâmbio de ciências que se auxiliam mutuamente para entender o fenômeno da criminologia. Perfeito. Por ser uma ciência do ser, isso aqui também cai muito, a criminologia descreve a realidade do crime, diferentemente do direito penal, que prescreve como deve ser, ou seja, uma ciência do dever ser da conduta humana. Também está correta. Lembra que a gente está procurando esse correto, a incorreta, né? A criminologia é uma ciência do ser. Já o direito penal é uma ciência do dever ser. Dever ser porque está previsto na norma, né? Deve ser daquele jeito. Quando você está analisando um fato típico, você já sabe que deve ser crime, pensa dessa maneira, deve ser crime matar alguém, pena X. Deve ser crime a extorsão que está prevista lá no artigo 158. Deve ser crime o crime de tráfico de drogas está no artigo 33. Então é uma ciência do dever ser. Já uma ciência do ser é uma ciência que descreve a realidade, né? Diferentemente do direito penal, que ele descreve como deve ser a conduta humana. Como deve ser a conduta humana para o direito penal? Bom, se ela se amoldar a um fato típico, ela vai estar prevista na lei. Então, deve ser, ciência do dever ser. Já a ciência do ser, ela explica a realidade do crime. O crime, o criminoso, a vítima, o controle social. Lembra dos objetos da criminologia? Mais ou menos isso. Então, sobra a letra D, né? Por utilizar o método dedutivo, a gente já sabe que está errado, porque a criminologia usa o método indutivo. A criminologia parte de premissas normativas gerais para aplicá-la ao caso concreto, tal como ocorre no raciocínio jurídico. Errado? A gente viu aí a diferença do raciocínio indutivo para o dedutivo. A criminologia usa o raciocínio indutivo, parte do particular para o geral. O dedutivo, ele parte do geral para o particular, da norma para o criminoso. Pegadinhas clássicas de prova, cai muito, e questão que sempre pega aí a galera, quando cai, tá bom? Ok, sobre a escola de Chicago. A escola de Chicago introduziu o conceito de desorganização social como fator criminógeno. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta. Questões boas aqui para a gente poder revisar, tá? As questões ficaram bem legais. Beleza. A desorganização social refere-se à ausência de legislação adequada nas cidades grandes, o que dificulta a atuação da polícia. Errado, embora ela pareça correta. A desorganização, na verdade, ela não se refere à lei, à legislação, mas ao enfraquecimento dos vínculos comunitários. Lembra que a escola de Chicago ela trata a cidade como um organismo vivo. Para a escola de Chicago, a desorganização social é um enfraquecimento dos laços da comunidade, da família, dos meios de controle informais, por exemplo, a vizinhança, a igreja, e em determinadas áreas, por exemplo, a gente viu que a escola de Chicago ela trabalha com círculos concêntricos, onde não há um controle social informal forte, o crime tende a proliferar. Então, essa ideia de controle social informal é bem típico da escola de Chicago, e ela não está relacionada especificamente com a aplicação da lei adequada nas grandes cidades e tal. A desorganização social refere-se ao enfraquecimento do controle social informal, família, vizinhança, escola, em determinadas áreas urbanas, criando condições favoráveis para o crime. Perfeito, porque tudo começa com o controle social, os valores morais, os valores e princípios morais que são impostos pela sociedade, pela família, pela igreja, pela vizinhança, pela escola, enquanto base de estruturação social e de formação mental do indivíduo. Se esses mecanismos tendem a falhar, notadamente, depois nós teremos a aplicação dos controles, dos meios de controles formais, que é a polícia, o Estado, as abordagens, o direito penal, a aplicação da lei penal. Beleza?
A desorganização social é consequência direta da composição étnica dos bairros, sendo que certas etnias têm maior tendência natural à desorganização. É errado e, além disso, hoje sustentar essa teoria seria um tanto quanto preconceituosa. Isso porque a desorganização social refutou essa ideia de hipótese étnica, muito pelo contrário. A desorganização ela é um produto do espaço, independentemente das pessoas, e não da etnia. Tanto é assim, é verdade que nós estudamos no bloco relacionado à escola de Chicago, a escola de Chicago, que, independentemente das pessoas que migravam da etnia, do tipo de pessoa, do tipo de imigrante, seja preto, branco, amarelo, azul, verde, a gente via que a criminalidade no centro ela era muito mais, ela era muito mais incisiva do que nos círculos concêntricos, nas áreas periféricas dos círculos que demonstram a escola de Chicago, justamente porque, independentemente das pessoas que lá residam, de etnia, religião, enfim, o controle social era um pouco menor e onde há mais pessoas, há tendência de prática de mais crimes. A desorganização social ocorre exclusivamente, que você já tirava, né, nas zonas centrais das cidades, onde a concentração de riqueza gera conflitos de classe. O que deixa o problema que é o exclusivamente. Porque, veja bem, né, a maior desorganização ela ocorre na zona de transição, que é ao redor do centro, e não no centro em si. Não significa que no centro não tenha crime. Normalmente existe uma forte incidência de criminalidade, mas na zona de transição, que é a zona que permeia o centro, onde você tem mais delito. E o exclusivamente também torna a questão incorreta. Beleza? Questão de número 37, para a gente prosseguir. A teoria da associação diferencial de Sutherland afirma que o comportamento criminoso é aprendido. Sobre os elementos desse processo de aprendizagem, assinale a alternativa correta. Beleza? Vamos lá. O indivíduo aprende o comportamento criminoso exclusivamente por meio de imitação de criminosos que vê na televisão ou nos meios digitais, que já podia considerar errada, porque tá bem na cara, né? Tá bem esdrúxula a questão. A mídia ela não é um veículo principal de aprendizagem criminosa, mas sim os grupos sociais íntimos. Isso não significa, porque se a gente admite essa alternativa A como correta, a gente admite videogames, séries e filmes, tem a tendência de influenciar pessoas. Pode acontecer em determinados contextos? Sim, pode acontecer em determinados contextos, mas de acordo em especial com o meio. Esse indivíduo às vezes não vai aprender sozinho, ele vai se unir com outras pessoas que têm os mesmos valores que ele, os mesmos valores deturpados que ele. O indivíduo aprende no âmbito de grupos pessoais íntimos tanto as técnicas para cometer crime quanto as racionalizações favoráveis à violação à lei. Perfeito. Ele aprende que as técnicas para cometer o delito e como justificar aquele crime, né? Por exemplo, um indivíduo que está num grupo de empresários diz: mas o Estado também rouba muito da gente, então não tem problema sonegar ICMS, sonegar imposto, que é crime contra a ordem tributária. Então ele aprende as técnicas para praticar a sonegação de tributos, como também as racionalizações, as justificativas que são favoráveis à violação da norma. Letra B, alternativa correta. O processo de aprendizagem criminal é idêntico ao de aprendizagem de qualquer outra habilidade intelectual, ocorrendo predominantemente em instituições de ensino. Também, alternativa incorreta. A aprendizagem criminosa, ela ocorre nos grupos íntimos, né, na família e amigos, e não em instituições formais de ensino que não têm por finalidade criar criminosos. Logo, é uma questão que já se contradiz, uma alternativa que se contradiz. A aprendizagem do comportamento criminoso dispensa a interação com outros criminosos, podendo ocorrer de forma completamente autônoma pelo indivíduo isolado. Não é isso que a teoria sustenta, ok? Senão, como eu disse, a gente implicaria dizer que assistir filmes, séries, videogames ou qualquer coisa que levasse à violência seria suficiente para, por exemplo, permitir que o indivíduo praticasse crimes ou influenciá-lo à prática de crimes. Não é essa a verdade, né? Então, para o idealizador da teoria, Edwin Sutherland, ele diz que a interação com outras pessoas, com outros grupos, é absolutamente indispensável. Ou seja, o crime ele não é aprendido de forma isolada. Show de bola, questão de número 38. Vamos lá. Sobre a distinção entre a teoria da anomia de Merton e a teoria das subculturas delinquentes de Cohen, assinale a alternativa correta. Perfeito, vamos lá. A gente falou sobre isso também bastante em aula, né? Merton
focou na delinquência coletiva e grupal, enquanto Cohen focou na resposta individual à tensão estrutural. Tá equivocado porque tá ao contrário, né? O gabarito tá ao contrário. As posições ficam invertidas, né? O Merton ele foca no indivíduo, o Cohen ele foca no grupo. Então, na teoria da anomia explicada por Merton, ele tem um foco individual nas formas de adaptação ao sistema. Ele tem a forma que o indivíduo recebe aqueles padrões da sociedade e a forma que ele vai se comportar em relação a esses padrões. O que ele vai praticar em relação a esses padrões vai depender do seu próprio comportamento. Aposto que Cohen ele parte do grupo coletivo ou geral, aonde ele na sua obra Delinquent Boys ele analisou as subculturas delinquentes de pessoas que produzem uma subcultura delinquente para tentar se rebelar contra o sistema, certo? Então é uma frustração do grupo contra o status atual da sociedade. Por isso que Merton focam na parte individual, ao passo que Cohen parte de uma análise mais coletiva. Merton analisou a resposta individual à tensão entre metas e meios, isso aí. Metas institucionais, metas que você precisa alcançar e os meios institucionais colocados à sua disposição. Cohen analisou como o grupo de jovens constroem coletivamente subculturas alternativas como resposta à frustração de status. A gente deu até exemplo do movimento punk na época e tal, como aquilo era uma espécie de subcultura delinquente. Bom, letra B também é a alternativa correta. Merton e Cohen são complementares e chegam às mesmas conclusões sobre as causas do crime, divergindo apenas quanto à metodologia de pesquisa. Também está equivocado. Eles chegam a conclusões diferentes, né? Se um parte do individual ou do coletivo, a conclusão poderia ser diferente. Cohen criticou, inclusive, Merton, porque ele foi excessivamente individualista e utilitarista, ao passo que Cohen já parte de uma ideia de coletivo, de análise coletiva de por que as pessoas praticam crimes, né? Beleza. Cohen criticou Merton por ter ignorado completamente os fatores econômicos na explicação do crime, propondo uma teoria exclusivamente cultural. Também está equivocada. Cohen não ignorou os fatores econômicos. Ele, na verdade, integrou esses fatores econômicos à análise da subcultura delinquente. Ele acrescentou uma dimensão de status e de identidade. Lembra na obra que eu citei, Delinquent Boys, onde ele garotos delinquentes, homens delinquentes ou garotos delinquentes, em que você Cohen ele acrescenta nessa análise de subcultura delinquente uma dimensão de status e de identidade. Pessoas que não se sentem pertencentes a um grupo da sociedade, de alguma forma, eles passam a sentir-se pertencentes dentro de membros de grupo, de um determinado grupo, que os influencia a praticar crimes e esse grupo, de forma coletiva, tem uma reação em relação à sociedade, ao status quo da sociedade, né? Você tem um movimento punk, mas a gente pode citar aí também da Noruega, aquele movimento de black metal, inclusive tem um filme na Amazon Prime sobre isso, que ele explica um pouco mais ou menos como esses jovens se reúnem, como é uma subcultura delinquente, né? É um filme que muitos amam, outros odeiam, acho que a história é interessante e também explica um pouco da subcultura delinquente. Queimavam igrejas, enfim, praticavam diversos tipos de delitos, mas eles não faziam isso com uma ideia de utilidade. Para eles o crime não tinha utilidade, tinha como finalidade uma revolta social, beleza? Questão 39. Esqueci o nome do filme agora, mas se achar, procurar aí, você vai achar. Walter B. Miller propõe uma visão distinta de Cohen sobre a delinquência juvenil de classe baixa. Para Miller, é a delinquência... Então, vamos lá. É a questão 39, né? Então, Walter B. Miller, ele coloca que a delinquência não é uma espécie de reação aos valores da classe média, como coloca Cohen na sua obra Delinquent Boys, mas uma expressão positiva dos valores próprios de uma cultura de classe baixa. Então, enquanto Cohen ele coloca que a subcultura delinquente é uma espécie de reação negativa aos valores postos em sociedade, o Miller ele coloca que é uma reação positiva para expressar os próprios valores daquela classe social. Então, há 6 tipos de problemas que essa expressão positiva visa demonstrar, né? Que são
Problemas, dureza, esperteza, emoção, destino e autonomia. Bom, vamos lá. Uma questão um pouco difícil, né? Mas a gente vai entender. É uma reação de inversão dos valores da classe média surgindo da frustração de jovens que foram rejeitados pelas instituições dominantes. Incorreto. Essa reação de inversão de valores da classe média, surgindo da frustração de jovens, é uma visão de Cohen, chamada de status frustration. Ou seja, eles estão frustrados com o status que estão na sociedade, e aí eles começam a reagir de forma negativa, através de uma subcultura delinquente. Já Miller, ele discorda de Cohen nesse ponto. Ele diz que não há uma inversão, mas uma própria cultura. Veja a sutileza na distinção. Para Cohen, há uma inversão. Uma inversão, uma produção negativa de valores negativos. Para Miller, ele diz apenas que é uma própria cultura, tá? Não há uma inversão de valores. Vamos lá. É a expressão positiva dos valores próprios da cultura de classe baixa, com as suas próprias preocupações focais, problemas, dureza, esperteza, emoção, destino e autonomia, e não uma reação à cultura dominante. Perfeito. A diferença dessas duas teorias de subcultura delinquente é exatamente essa. O restante está tranquilo, né? É exclusivamente determinada por fatores biológicos, sendo que jovens de classe baixa têm maior predisposição. Errado, né? A gente fala sobre fatores biológicos lá no determinismo biológico, no determinismo social de Lombroso, não tem muita relação aqui. É explicada pela teoria da saturação criminal de Ferri, segundo a qual determinadas classes sociais produzem quantidades previsíveis de criminosos. Também está equivocado. Em relação às alternativas C e D, né, Miller ele é um teórico social e cultural, e ele não era biologicista, como na teoria positiva, né? E no que diz respeito à alternativa D, a lei da saturação, ela é de fato de Ferri, da escola positiva, Enrico Ferri, e ela não tem relação com a teoria cultural de Miller, ok? Beleza, então. Questão 40, né? Questão 40? Isso aí. Questão 40, isso. Marvin Wolfgang e Franco Ferracucci desenvolveram a teoria da subcultura da violência. Sobre essa teoria, assinale a alternativa correta. Wolfgang e Ferracucci, eles diziam que em determinados grupos a violência é um valor cultural positivo. O uso da força ele é esperado e, inclusive, muitas vezes exigido. Então, a recusa diante de uma provocação, ela pode ser vista como uma covardia e gerar uma perda de status dentro daquele grupo. Então, segundo a alternativa A, a teoria afirma que em determinados grupos sociais a violência é um valor cultural positivo. O uso da força ele já é esperado, aceito e até exigido em certas situações, sendo que a recusa pode significar a perda de status. Aí a gente pode citar, por exemplo, alguns jovens, né, não vou citar aqui de como facção criminosa, organização criminosa, mas alguns jovens em que, enfim, a violência, o uso da força, ele é esperado, ele é incentivado. A teoria afirma que a violência é um fenômeno exclusivamente biológico, determinado pela herança genética dos membros do grupo. Também equivocado. Né? A teoria é cultural e não sociológica ou biológica. Né? A teoria CID, vamos lá. A teoria afirma que a subcultura da violência é universal, estando presente em todas as classes sociais e grupos étnicos de forma equânime. Então generalizou demais, né? A subcultura da violência ela emerge em grupos específicos, em contextos particulares, e ela não é universal. A teoria afirma que a violência subcultural é sempre instrumentalizada economicamente, servindo como meio de obtenção de recursos materiais. Errado, a violência da subcultura delinquente, essa violência subcultural, ela pode ser praticada sem qualquer tipo de finalidade econômica. Normalmente é o que ocorre. Não há uma finalidade, não há um fim não... Lembra das características da subcultura delinquente de Cohen? Fim não utilitarista da ação. Frequentemente uma questão de honra, de status, né? Se aproxima, mas não é idêntico ao não utilitarismo de Cohen. Então, C e D erradas. Deixa eu ver como está o meu tempo aqui, beleza? Dá para a gente prosseguir mais aqui. Questão de número 41. A criminologia, ao estudar a vítima, recorre à vitimologia. Sobre o papel da vítima na criminologia moderna, assinale a alternativa correta. Show, vamos lá. No caso da criminologia clássica, a vítima sempre foi o principal objeto de estudo.
sendo que o criminoso era tratado como figura secundária. Errado, né? A gente viu que a vítima passou por algumas fases e ela ganhou mais destaque com o advento ali da Lei 9.099 e alguns outros cenários. Então a vítima, ela é chamada de Cinderela da criminologia. Durante alguns séculos ela foi esquecida, principalmente, e neutralizada, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades aí do Holocausto, aí sim nós tivemos a vítima como um objeto de estudo de fato, dando origem à ciência criminológica chamada de vitimologia. Então a nossa alternativa A está equivocada justamente por causa desse contexto, já que na criminologia clássica o foco era o crime, né? Principalmente para a escola clássica, e o criminoso para a escola positiva, com um enviesamento biológico, de determinismo social e também sociológico com os demais expoentes, certo? Alternativa B. A vítima foi historicamente neutralizada, esquecida pela criminologia e pelo direito penal, sendo redescoberta como objeto de estudo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Alternativa correta. A vitimologia ela foi redescoberta. A redescoberta da vítima, né, perdão, após a Segunda Guerra Mundial é um marco histórico da criminologia moderna no que diz respeito à vitimologia. Mas por que redescoberta? Porque a vítima sempre estava lá, ela sempre existiu, mas ela só foi ter palco, teve atenção, de fato, posteriormente à Segunda Guerra Mundial. A vitimologia estuda exclusivamente vítimas de crimes violentos, excluindo seu escopo as vítimas de crimes patrimoniais e de colarinho branco. Isso aqui está absolutamente errado, né? A vitimologia ela tem por finalidade o estudo de qualquer vítima de qualquer tipo de crime, inclusive de crimes ambientais, por exemplo, de uma violência estrutural. Então, não se restringe a crimes patrimoniais, embora possa ser o mais comum. A redescoberta da vítima pela criminologia resultou na extinção do estudo do criminoso. Errado. Os objetos da criminologia continuam sendo idênticos. O criminoso, a vítima, o controle social. O crime, o criminoso, a vítima, o controle social. Passou a ser objeto exclusivo do direito penal. Errado. De fato, no entanto, a criminologia, no que diz respeito à vitimologia, ganhou mais espaço no direito penal com instrumentos, principalmente na lei do juizado especial criminal, onde você tem a transação penal, a suspensão condicional do processo, a composição civil dos danos, tudo para que você faça a reparação do dano à vítima. Mais recentemente, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, para que você venha a fazer frente à reparação do dano sofrido pela vítima. Beleza? Então, a redescoberta da vítima, ela não elimina o estudo do criminoso, continua sendo igualmente importante, até porque se você estuda o criminoso, você entende como, através de um perfil, não de um perfilamento racial, mas de um perfil criminal, tá? Perfil criminal, como aqueles indivíduos se comportam. Apesar de que não é muita preocupação do Estado, do governo, fazer um perfil criminal dos indivíduos, para assim você conseguir prevenir de fato delitos, né? Mas não é muito esse a ideia, né? Infelizmente, a criminologia ou o direito penal é utilizado com viés político para eleger pessoas e colocá-las no poder. Sobre a escola clássica e a escola positiva, assinale a alternativa que apresenta corretamente as oposições entre as duas correntes, ou seja, está te pedindo para identificar no que elas se diferenciam. A escola clássica, então, pega e leva para a prova. A escola clássica, ela tem um método dedutivo. O método dedutivo é o mesmo método do direito penal. Se cai na sua prova aqui na escola clássica, o método dessa escola clássica é o mesmo método do direito penal, assinale corretamente, né? Ela focava na norma, no livre-arbítrio. E a ideia é que a pena tinha uma finalidade retributiva, ou seja, retribuir o mal causado pelo indivíduo na sociedade. Partia do livre-arbítrio, porque o indivíduo poderia escolher praticar ou não aquele crime. Já na escola positiva, nós temos o método empírico-indutivo. O método empírico, porque ele analisa de forma prática a realidade, e indutivo, porque ela parte daquele caso concreto para depois verificar a teoria aplicável. Ela estuda o criminoso, ela parte de um determinismo, ou seja, o indivíduo é determinado a praticar crime, seja por uma questão biológica, como já dizia Lombroso, seja por uma questão social ou cultural, como já diziam os outros expoentes da escola positiva. E a pena ela tinha uma ideia de defesa social, ou seja, defender a sociedade contra esses criminosos. Então essa é a oposição mais cobrada e fundamental. Então, a partir disso a gente já consegue responder a questão. Então, a escola clássica ela apresenta método empírico, errado, foco no criminoso,
Determinismo? Errado. Já a escola positiva parte do método dedutivo? Errado. Método indutivo foca na norma? Errado. Foca no problema, na teoria. Livre-arbítrio? Errado. Já dizia-se que o indivíduo era determinado a praticar crimes, principalmente na parte do determinismo biológico. Esse conceito de determinismo biológico é importante para a prova. Lembra? Ser atávico, criminoso nato. Escola clássica, método dedutivo, até aqui, ok? Foco na norma, livre-arbítrio, pena retributiva. Escola positiva, método empírico indutivo, ou pode estar só indutivo também, vai estar certo. Foco no criminoso, determinismo biológico ou social, pena como defesa social. Perfeita, letra B, alternativa correta. Escola clássica, aí aqui só inverte, né? Método indutivo, sabendo. Método dedutivo, né? Foco no criminoso, errado, né? Determinismo, também não, partir do livre-arbítrio do indivíduo de praticar crimes ou não. Escola positiva, a inverteu de novo, né? Método dedutivo, foco na norma, livre-arbítrio, que são características da escola clássica. Escola clássica e escola positiva compartilhava do método empírico e foco no criminoso, divergindo apenas quanto à finalidade de pena. Errado, a gente viu que as divergências são várias, né? Então, só se você saber essa letra B aqui, você já consegue acertar muita questão de prova de criminologia, principalmente porque isso aqui sempre cai em criminologia. Show! A teoria das oportunidades diferenciais de Cloward e Olin afirma que o tipo de subcultura delinquente que emerge depende do tipo de estrutura ilegítima de oportunidade disponível. Em uma região com forte presença de redes criminosas adultas organizadas que recrutam e treinam jovens, qual tipo de subcultura delinquente tende a emergir? Questão difícil, a gente precisa explicar. Primeiro, esses dois caras, eles diziam que o seguinte: onde há redes criminosas organizadas, emerge uma subcultura criminal, né, focada em obtenção de lucro. Pensa nas facções criminosas, nas organizações criminosas e, mais recentemente, por que não, nas organizações criminosas ultraviolentas. Onde há uma desorganização sem estrutura adulta, onde há desorganização sem estrutura adulta, emerge a violência conflituosa. Então, onde jovens fracassam em duas vias, emergem a retreatista, perdão. Uma subcultura retreatista, onde jovens fracassam nessas duas vias. Normalmente está ligada a entorpecentes, né? Um tipo de subcultura ligada ao uso de drogas. Bom, beleza. Subcultura retreatista, voltada ao uso de drogas e ao retraimento social. Errado, a gente viu que nesse caso aqui, onde você tem ali uma presença de redes adultas organizadas, que recrutam e treinam jovens, você tem um outro subtipo de cultura, que nós veremos daqui a pouco. Subcultura conflituosa, voltada à violência e à guerra às gangues. Errado também. Nesse ponto, a letra A, a subcultura retratista, então ela surge contra os jovens, eles fracassam tanto na via legítima quanto ilegítima. Então, tanto os meios legítimos de tentar angariar ali, como dizia Merton, né, as metas institucionais, quanto na ilegítima. Enfim, mesmo através do crime, eles conseguem fracassar. Então, onde você não tem uma estrutura criminosa organizada. Então, você tem uma subcultura retreatista. Já na subcultura conflituosa, também está incorreta a letra B, elas surgem em regiões desorganizadas, sem estrutura criminal adulta consolidada, por isso conflituosa. Já na subcultura criminal, lembra de organização criminosa, voltada ao lucro por meio de furto, roubo, extorsão, tráfico organizado. E beleza, aqui você tem uma espécie, o exemplo clássico de organização criminosa. Então, onde há estruturas criminosas adultas organizadas que recrutam jovens e emerge uma subcultura criminal focada no lucro, que é o que mais temos hoje nas grandes cidades, tá? Sem prejuízo das demais. Subcultura conformista, voltada à aceitação de normas sociais dominantes. Pelo contrário, conformista não é um tipo de subcultura dentro da teoria de Cloward e Olin, ok? É uma forma de adaptação. Conformidade, lembra? Na teoria lá de Merton, né? O indivíduo se conforma com os meios. Beleza. Deixa eu ver meu tempo aqui. Como estamos? Ok, temos uns 10 minutinhos ainda. Questão número 44. Talvez a gente até consiga acabar, né?
hoje aqui o restante das questões. A teoria da anomia de Merton é classificada como estrutural funcionalista. Sobre essa classificação, assinale a alternativa correta. Beleza. O estrutural funcionalista, perdão, porque Merton analisa as funções biológicas que predispõem o indivíduo ao crime, integrando a estrutura genética do criminoso. Te lembrou a escola positiva? Tá errado, né? Letra A tá errada. Merton ele não trabalha com fatores biológicos, ele é uma teoria puramente sociológica. Quem trabalha com a parte de determinismo biológico é Lombroso, lá na escola positiva. Estrutural funcionalista, porque Merton analisa como as estruturas sociais, distribuição desigual de oportunidades, podem gerar disfunções, ou seja, disfunção ou desvio é a mesma coisa que crime. Deslocando o foco explicativo do indivíduo para a sociedade. Perfeito. Estrutural funcionalista porque enxerga a parte criminógena como sociedade enquanto estrutura. Beleza? Letra B, alternativa, então, nossa alternativa correta. Estrutural funcionalista porque Merton defende que o crime tem uma função social positiva de redistribuição de riqueza nas sociedades desiguais. Errado também. Merton ele não atribui uma função social positiva de redistribuição. Na verdade, quem fala um pouquinho sobre isso é Durkheim. Né? Durkheim dizia que, na teoria da anomia de Durkheim, o crime teria uma função positiva, de certo modo, uma função positiva e até necessária na sociedade. Estrutural funcionalista porque Merton propõe que o Estado deve reestruturar o sistema de penas para torná-las mais eficazes na prevenção do crime. Também está incorreta, de acordo com a nossa alternativa. Merton ele não propõe reformas de sistemas de penas. Ele propõe reforma nas estruturas sociais, ou seja, de como as pessoas terão acesso às oportunidades. É isso que ele propõe, mas ele não propõe reforma penal nem nada do tipo, não. Ok. 45. Acho que a gente chega ao final, hein? Sobre o interacionismo simbólico com base na filosofia do Labeling Approach, assinale a alternativa que apresenta o conceito de Looking Glass Self, ou seja, espelho social, de Charles Cooley. Então, Looking Glass Self. Looking de olhar, Glass de vidro e Self de eu. Né? Então, qual o conceito na teoria do interacionismo simbólico, também chamado de Labeling Approach, do conceito de Looking Glass Self. Beleza. Looking Glass Self é um conceito criado por Charles Cooley, e ele dizia que o indivíduo constrói a sua identidade a partir do que os outros pensam e dizem sobre ele. Como se ele estivesse se vendo num espelho social. Como se a sociedade fosse um espelho e dissesse o que ele deveria ser ou deveria fazer. Então, o rótulo de criminoso ele é incorporado à autoimagem através desse espelho social, desse looking glass self, esse olhar para si mesmo através da própria sociedade. Então, vamos lá. O conceito descreve, o processo pelo qual o criminoso planeja seus atos delituosos observando, como num espelho, as ações dos demais membros do grupo de referência. Errado. Ele olha para a sociedade e não para os demais membros do grupo. Então, o conceito ele não se refere à observação de comportamentos criminosos de algum grupo de referência para praticar crimes, mas sim um espelho social. O indivíduo ele internaliza o que a sociedade diz que ele é. O conceito descreve que o indivíduo forma sua identidade como se estivesse olhando num espelho. O que os outros pensam e dizem sobre ele é absorvido como parte de sua autoimagem, tornando o rótulo de criminoso parte da sua identidade. Perfeito. Não deixa de ser basicamente o que a teoria do Labeling Approach ou do interacionismo simbólico prevê. Só tem um nome em inglês para te tornar mais difícil a prova. Looking Glass Self. Ok? O conceito descreve a tendência dos sistemas de vigilância, câmeras, monitoramento a refletir e ampliar o controle social sobre indivíduos rotulados. Também está incorreta, certo? A letra C, esse conceito do Labeling Approach não tem nada a ver com vigilância tecnológica, e o conceito descreve a técnica de neutralização pela qual a gente reflete sobre sua conduta e a justifica moralmente antes de aplicá-la. Também está incorreta. A justificação moral prévia dos atos e das técnicas de neutralização são referentes a outros tipos de teoria, e não do Looking Glass Self, que está relacionado ao interacionismo simbólico ou ao Labeling Approach, se você preferir chamar dessa maneira. Questão de número 46. A gente tem bastante coisa de criminologia crítica aqui, né, de teorias de conflito, porque é o que mais cai também, em regra e tradicionalmente, ok?
As críticas ao Labeling Approach incluem a acusação do romantismo como desvio. Essa crítica significa o seguinte, beleza? Então, a crítica do romantismo como desvio, ela aponta que o Labeling Approach, ele, ao concentrar o olhar ao rótulo social que a sociedade confere ao criminoso, ela tende a tratar os criminosos como vítimas do sistema e a minimizar o sofrimento das próprias vítimas reais dos crimes. Então, essa é a ideia do romantismo com o desvio, ou seja, você está romantizando o desvio, romantizando o crime, você está se esquecendo de olhar para o principal ator de todo esse interacionismo, que é a própria vítima. Então vamos lá, o Labeling exagera ao afirmar que o crime é completamente construído socialmente, ignorando que algumas condutas são universalmente criminosas. Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. Essa é uma crítica válida, sim, ao Labeling Approach, com limites explicativos, mas ela não é a definição do romantismo com o desvio. Lembre-se que a questão te pediu para conceituar o romantismo com desvio. O Labeling tende a tratar o desviante como vítima, minimizando o sofrimento das vítimas reais dos crimes e deixando de analisar os danos concretos causados pela conduta criminosa. Perfeito. Essa é a alternativa correta, né? Então, o romantismo com o desvio, dentro do contexto da teoria do Labeling Approach, ela significa tratar o criminoso como vítima e negligenciar as vítimas reais, aquelas que realmente sofreram o delito, tá? Seja vítima direta, seja vítima indireta, como familiares e tal. O Labeling tem uma visão idealista e ingênua do sistema prisional, acreditando que a ressocialização é possível sem transformações estruturais profundas. O Labeling ele não é idealista nesse ponto quanto ao sistema prisional. Pelo contrário, o Labeling é profundamente crítico ao sistema prisional, ok? Poderia ser uma questão que poderia fazer você errar. O Labeling romantiza a figura do policial e do promotor, apresentando-os como heróis que lutam contra a criminalidade apesar das adversidades do sistema. Também não é o caso. Na verdade, o Labeling Approach ele critica os sistemas, os agentes do sistema penal, a polícia, o promotor, o juiz, que são eles que criarão, em tese, a rotulação, o etiquetamento social em relação ao criminoso. Tá? Questão 47, a gente vai chegar no final. Sobre a relação entre o Labeling Approach e a justiça restaurativa, assinale a alternativa correta. Beleza? O Labeling é contrário à justiça restaurativa, pois esta mantém o contato entre a vítima e o agressor, reforçando o estigma do criminoso errado. Né? A gente viu que em algumas aulas a justiça restaurativa nada mais é do que você substituir esse processo formal que rotula e estigmatiza por um acordo entre a vítima e o agressor. Então, justiça restaurativa não seria passar o pano na cabeça do cara, mas dar um enfoque à vítima no sentido de que ambos cheguem a um consenso sobre a reparação do dano sofrido pela vítima. Okay? Então, evite-se a aplicação de um rótulo de criminoso e, ao mesmo tempo, o desvio secundário, também dando esse enfoque para a vítima. A justiça restaurativa a justiça restaurativa é diretamente fundamentada no Labeling. Então, só recapitulando, a justiça restaurativa é diretamente fundamentada na teoria do Labeling Approach, pois evita a rotulação formal do agressor pelo sistema e, com isso, previne o desvio secundário. Perfeito. A justiça restaurativa, que é você fazer uma composição dos conflitos, deriva do Labeling ao priorizar a resolução sem estigmatização social. Afinal, você já não vai estar impondo um processo penal e toda aquela coisa. O Labeling defende a justiça restaurativa como único mecanismo legítimo de resposta ao crime, rejeitando qualquer forma de processo penal formal. A letra B é a nossa alternativa correta, a letra C está incorreta. Né? O Labeling ele não propõe a justiça restaurativa como único instrumento. Ele defende a intervenção mínima, nós vimos uma questão sobre isso, que inclui penas alternativas, descriminalização. Então, tem outros meios de solução alternativa de conflitos que não somente a imposição de um processo penal e que não somente outros meios de solução alternativa de conflitos que não somente a justiça restaurativa, né, como penas alternativas, acordos, descriminalização, mas não há somente a justiça restaurativa como uma opção. A justiça restaurativa e o Labeling têm origens distintas e não apresentam qualquer relação teórica. Errado, né? A gente viu que eles têm relação teórica, sim. É justamente reconhecida pela doutrina a relação entre a justiça restaurativa e o Labeling Approach. Excelente questão para cair em prova. Né? Como nós estamos aí quase caminhando para o fim do bloco 1 das nossas 50 questões, vamos continuar. Né? A escola positiva representada pela Santíssima Trindade, entre aspas, italiana, sobre o conceito de temibilidade e periculosidade, criado por Raffaele Garofalo, assinale a alternativa correta. Conceito importante.
Temibilidade, portanto, é a probabilidade de um delinquente voltar a delinquir, sendo o conceito precursor do que o direito penal moderno chama de periculosidade social do agente, que fundamenta as medidas de segurança. Perfeito. Alternativa A, correta. Né? Então, Garofalo ele introduz esse conceito de temibilidade como uma espécie de probabilidade de reincidência. Ou seja, é um conceito de temibilidade, é um conceito que antecede o conceito moderno de periculosidade social, que fundamenta as medidas de segurança no direito penal. Medidas de segurança, lembre-se vocês, são imposições de tratamento curativo ou de internação, quando o indivíduo é semi-imputável ou absolutamente inimputável, ok? Mas não vamos entrar no direito penal agora, teremos aulas de direito penal e processo reformuladas aí em breve, e eu ministrarei essas aulas para vocês, então deixe para a gente falar lá na frente. Temibilidade é a capacidade de intimidar os outros membros da sociedade, sendo usada por Garofalo para medir o impacto social da pena. Errado também, né? Vê que algumas questões elas parecem corretas, mas não são, né? Temibilidade ela não se refere à intimidação social, mas à probabilidade individual do sujeito de voltar a praticar delitos, ou seja, reincidência. A temibilidade é a gravidade objetiva do crime praticado, usado por Garofalo para calcular a proporcionalidade da pena. Também está errado. Nesse sentido, a temibilidade, a gravidade objetiva do crime, é um critério do direito penal clássico, né? Da dosimetria da pena. Quando a gente vai lá no artigo 59 do Código Penal, você vai ver que a gravidade do crime, dentre outras circunstâncias, ou até mesmo a própria doutrina, né, fala da gravidade concreta do crime, a gravidade objetiva, pode ser até um critério para prisão preventiva e tudo mais, não tem relação com o conceito de temibilidade. Por fim, temibilidade é o grau de organização criminosa de um grupo, indicando o nível de perigo de uma quadrilha, que uma quadrilha representa para a sociedade. Também é absolutamente equivocado, certo? A temibilidade é um juízo individual sobre a pessoa, sobre a quantidade de mal que aquela pessoa pode causar se voltar a praticar delitos, e não sobre organizações criminosas, ok? Questão de número 49, penúltima questão, então caminhando para o fim, já aqui batendo quase uma horinha ali de correção de questões, corrigimos bastante questão, né? Então vamos lá. Questão 49. A teoria da associação diferencial de Sutherland afirma que as associações diferenciais variam em frequência, duração, prioridade e intensidade. Sobre essa variação, assinale a alternativa correta. Beleza. Sutherland, ele diz o seguinte: quanto mais frequentes, precoces, ou seja, duradouras e precoces, prioridade, né, e intensas as associações com definições criminosas, maior a probabilidade de internalização de uma subcultura criminal e da prática do delito. Vamos entender melhor isso aqui. Quanto mais frequentes, longas, precoces e intensas forem as associações com definições criminosas, menor a chance do indivíduo se tornar delinquente, maior a chance do indivíduo se tornar delinquente. Quanto mais frequentes, longas, precoces e intensas forem as associações com definições criminosas, maior a chance de um indivíduo internalizar essa subcultura e praticar o comportamento delitivo. Letra B correta. Essa relação entre qualidade, quantidade de associações criminosas e probabilidade de delinquência é isso. Quanto mais, pela teoria da associação diferencial, né, quanto mais interações eu tenho, quanto maior o meu interacionismo com essas pessoas, com grupos, maior a probabilidade de que eu pratique crimes. Então, letra B, alternativa correta. A frequência e a duração das associações são irrelevantes para Sutherland. O que determina a delinquência é exclusivamente a intensidade emocional dos laços com grupos criminosos. Errado também. Nesse ponto, todos os fatores colocados por Sutherland, como frequência, duração dessas interações, prioridade dessas interações e intensidade, são relevantes para a sua teoria. A variação da frequência, duração, prioridade e intensidade das associações prova que o comportamento criminoso é biologicamente determinado, pois pessoas com a mesma intensidade de associação têm resultados diferentes. Errado também. Porque, veja, a variação ela não comprova, a variação de interação ela não comprova determinismo biológico, ela comprova a complexidade que é o processo de aprendizagem dado pela teoria da associação diferencial. Então, quanto mais você se associa, mais vai se tornando complexo aquele mecanismo de associação com membros do grupo para praticar crimes, ok? Questão número 50 e nossa última questão desse bloco de questões, né, de correção.
Considerando o conjunto das teorias criminológicas estruturadas nos blocos 1 a 7, que a gente já viu em aula, né, nas aulas aí da Comandos, obviamente, porque você é aluno da Comandos, você vai saber do que eu estou falando. Assinale a alternativa que apresenta a sequência histórica e lógica correta de evolução do pensamento criminológico, da mais antiga até a mais recente. Beleza. Então, a sequência histórica sempre vai começar pela escola clássica. Então, tudo que não tiver escola clássica primeiro, você descarta. Então, escola clássica no século XVIII, onde você tem ali Lombroso, Garofalo, enfim, com seus determinismos, com determinismo biológico, depois acrescentado um conceito mais sociológico. A escola positiva, perdão aqui, só troquei as bolas. A escola clássica, ali com Beccaria, né, no século XVIII, em que você tinha o livre-arbítrio e aquela coisa toda, né? Você tinha o mesmo método do direito penal, o método dedutivo, né, onde você permitia-se que o indivíduo escolhesse. Aí sim, vamos para a escola positiva, século XIX, onde você tem o determinismo biológico, com aspectos sociais introduzidos depois por esses autores, Lombroso, Garofalo, etc. e tal. A escola clássica, ela remete bem a Beccaria. Então, a escola clássica, escola positiva no século XIX, escolas intermediárias no século XX e com teorias teológicas de consenso, como a escola de Chicago, a teoria da anomia e as subculturas delinquentes. Depois nós temos as teorias de conflito, como a teoria do Labeling Approach e as teorias que se seguiram adiante após 1960, 1960 e diante. Então, a gente pode marcar direto: escola clássica, escola positiva, escolas intermediárias, teorias sociológicas de consenso, que é a escola de Chicago, anomia e subculturas, o Labeling Approach enquanto aqui teoria de conflito, e depois a gente vai caminhando ali para outras vertentes da criminologia crítica e etc e tal. Beleza? Pessoal, tranquilo? Esse aqui foi nosso primeiro bloco de correções de questões. Se você puder dar o like, deixar a sua inscrição no canal, ativar o sininho para quando sempre tiver vídeo você poder nos acompanhar aí. Essa aula eu estou falando isso porque ela também vai para o meu YouTube. Algumas aulas eu estou postando no YouTube lá. Se você não segue, é só você colocar lá professor Hélio Martins, ou delegado Hélio Martins, eu acho que vai estar dessa maneira, delegado Hélio Martins, você vai me achar lá com algumas aulas, principalmente sobre a lei antifacção e etc. Mas essa aula aqui especificamente é do curso da Comando Concursos. Então, se você está vendo isso pelo YouTube, segue @Comando Concursos e também @professor Hélio Martins no Instagram, para que você possa estar sempre atualizado com os melhores conteúdos. Beleza, pessoal? Depois a gente continua fazendo a correção de mais 50 questões aí, para deixar vocês bisurados em prova. Nessas 100 questões eu acho que é uma correção bacana, dá pra gente fazer ter uma visualização geral bem interessante do que pode cair na prova aí de criminologia, desde o básico, desde o intermediário até o avançado. Então valeu, tamo junto, até a próxima aula ou o próximo vídeo, se você estiver assistindo isso no YouTube.